Essa vai ser uma análise mais rápida e menos detalhada sobre Goblin Slayer, sobre a progressão da série, só para não deixar os fãs do anime e os fãs do canal órfãos de análises e para vocês saberem mais ou menos o que eu tô achando, se melhorou, se piorou, se realmente não vale a pena, se eu vou dropar. Então, estamos no episódio 7, até onde eu sei a temporada vai até o episódio 12, eu não sei se a história termina por aí, se vai ser uma história fechada ou se vai ter uma outra temporada depois, mas até aqui eu diria que o anime melhorou sensivelmente, ele deixou de ser tão apelativo, não houve grandes progressos na história, ela continuou bem parecida com o que era no começo, só que realmente apelando menos. No episódio 7 especificamente, a gente teve uma cena na banheira lá com a sacerdotisa, as duas sacerdotisas na verdade. Tudo aquilo poderia ter acontecido em um outro cenário onde as duas não precisassem estar peladas? Sim, mas até aí, beleza, o ecchi do anime começou a ficar um ecchi mais normal, não era uma coisa tão destacada e assim, peitos pulando na tua cara o tempo inteiro. E novamente, eu não tenho nada contra ecchi especificamente, não é como se eu detestasse o gênero, eu só acho apelativo mesmo. Eu acredito que boas histórias não precisam disso para chamar atenção ou para prender o espectador, então costuma ser uma ferramenta utilizada por histórias que não são tão boas, que precisam apelar para conseguir prender o espectador. Mas não é uma regra, o anime pode ser muito bom e ter muito ecchi da mesma forma, assim como o gore, o ecchi, ele não é uma coisa que me prende, não é uma coisa que me repele, é só uma coisa que tá lá, enfim. Pra mim não é nem um mérito, nem um defeito, é só uma característica. Porém, o fato do ecchi e das cenas apelativas terem diminuído drasticamente, ao mesmo tempo em que eu vejo elas mais ou menos como um ponto positivo, porque faz com que a obra pareça se levar um pouco mais a sério, elas também acentuam a sensação de que aquele primeiro episódio foi exageradamente apelativo só pra chamar atenção e causar impacto, realmente atrair um público num primeiro momento. Mas vamos lá, é uma estratégia válida, você tá começando uma história, não sabe como fazer pra chamar a atenção da galera, você não é um autor famoso, não tá publicando por uma revista famosa, o que você faz? Você apela, beleza, você tá fazendo isso pra trazer as pessoas pra sua história e depois você constrói uma boa história pra continuar prendendo essa galera que você trouxe pro seu mangá ou pro seu anime. Eu não sinto que Goblin Slayer é tão competente nisso, porque não é como se fosse uma história muito grandiosa, é uma história bem normal, sem as partes apelativas, é um anime extremamente nota 7, não chega a ser aquele anime cansativo e enfadonho de acompanhar, não é como se eu estivesse me esforçando pra ver um pouco mais, pra ver se a história vai chegar a algum ponto, não, até que não é um problema, tipo assim, tem episódio novo de Goblin Slayer, beleza, vamos ver o que acontece. Não tá ruim, mas também não tá me prendendo de um jeito que eu fico esperando ansioso pra chegar sábado e assistir um novo episódio, que nem acontecia com Boku no Hero, que nem acontece com Sword Art Online agora, ou Shingeki no Kyojin. Mas eu devo sim dizer que melhorou um pouco. Teve um episódio de transição focado numa história alternativa, mais ou menos, entre dois guerreiros iniciantes que estavam tentando recuperar uma espada que eles perderam com uma missão que eles fizeram pra matar ratos gigantes. Eu achei aquele episódio especialmente chato, inclusive porque não foi focado nas histórias principais, que já não são tão incríveis, mas esse último episódio, o episódio 7, acredito que tenha sido o melhor até agora, porque esse sim, eu diria que soube utilizar o realismo que eles criaram nesse mundo de uma forma bem competente. Porque apesar de você ver esse universo onde as coisas não são fáceis, onde tragédias horríveis acontecem e os monstros não são queridos ou bonitinhos, não, eles fazem coisas exatamente monstruosas. Apesar de tudo isso, o clima tão badass e fodão do protagonista fazia tudo parecer meio fácil, pra ele, pelo menos. Você via as pessoas se fudendo ao redor dele, mas pra ele tava de boas, ele resolvia tudo até com certa facilidade, não parecia que tinha grandes riscos, inclusive ele sempre dizia que não precisava desse grupo de pessoas porque ele já exterminou vários ninhos de goblins sozinho, então ele podia estar lá sozinho que ainda assim ele resolveria aquilo de boas, imagina então com pessoas ajudando. E finalmente a gente teve um episódio que quebrou um pouco esse padrão, porque no final ali das coisas de fato pareceu que realmente a situação era bem mais séria, que um deles poderia morrer, teve uma cena de superação do Goblin Slayer que eu achei muito legal, e a própria animação desse anime não é algo que mereça grandes destaques, é um anime bem animado, tem muita gente que reclama do CG, que realmente eles abusam às vezes na armadura do Goblin Slayer, mas teve uma cena que eu achei legal, apesar de, sei lá, um pouco exagerada também, algumas pessoas podem torcer o nariz pela estética da cena, mas foi um negócio meio Matrix, em que eles rodaram a câmera com as gotas de sangue voando, achei bem legal aquele efeito. Foi um dos poucos momentos em que a animação do anime me surpreendeu, mas no geral continua a mesma coisa que eu falei nas outras análises. Tá mais ou menos a história, um anime nota
7, sem apelação ele não é nada muito incrível. Eu até achei que talvez eles fossem explorar mais essa questão de ser um mundo que se passa dentro de um RPG, que tem pessoas reais jogando os dados, que seriam como se fossem os deuses daquele mundo, mas não, pelo menos até aqui isso foi realmente só um easter egg que fica bem nas entrelinhas. Fora isso, sem grandes acontecimentos, sem grandes destaques, eles até têm conseguido trabalhar melhor nessa questão de tentar construir um mundo mais realista. Aquele episódio que parecia um filler focado nos dois personagens iniciantes, ele ajudou a construir essa sensação de um universo mais real, onde os caras não têm nem dinheiro pra comprar espada, eles precisam resgatar. Apesar de ter sido um episódio bem meia boca, um episódio meio chato, eles conseguiram aprofundar esse conceito, que até aqui acho que é o grande mérito de Goblin Slayer. É o que as pessoas costumam falar, eu gostei porque ele é muito real, ele mostra violência e tudo mais. Eu até falei em outra oportunidade que a violência ser realista não torna o anime realista, mas eles têm conseguido fazer um pouco melhor essa transição de não ser apenas um anime explicitamente real na questão da violência, e sim com um universo que se propõe a ser mais real como um todo. Na questão financeira também, dos iniciantes não terem dinheiro nem pra comprar uma arma nova, mas ainda assim nada que me surpreenda muito, é um entretenimento ok. Eu acho que se você não tem nada melhor pra assistir, dá pra assistir esse anime. Algumas pessoas estão amando, estão achando um negócio incrível, então eu acho que a minha opinião mesmo é um ponto fora da curva de quem tá analisando, de quem tá acompanhando a história. Eu acho que eu sou excessivamente chato pra achar Goblin Slayer uma grande obra, apesar de ser um anime com a classificação indicativa meio alta por causa da violência e das paradas mais explícitas. Ele me parece focado realmente para um público mais jovem, porque é exatamente a galera mais jovem que gosta desse tipo de coisa por se sentir mais madura, mais adulta assistindo esse tipo de coisa, tipo, nossa, como eu sou adulto, eu estou assistindo um negócio aqui que tem muita violência e tem estupro e tudo mais. Só que na verdade, pelo menos na minha concepção, quando você realmente vai atrás de obras mais maduras e mais adultas, você procura isso no roteiro e não na questão estética, visual e nesses elementos apelativos. Eu tenho noção de que essa opinião pode soar meio arrogante ou prepotente, é que sei lá, eu acho La La Land, que é um filme, é um musical, é um romance entre dois artistas, um filme muito mais adulto do que, sei lá, Jogos Mortais. Apesar da óbvia classificação indicativa de 18 anos, me parece que Jogos Mortais é muito mais voltado para um público adolescente que vai gostar de assistir aquele tipo de coisa, do que La La Land, que pode ser em classificação livre, mas é um filme voltado para pessoas que querem a experiência do filme como um todo, e não simplesmente cenas impactantes, pesadas, polêmicas, apelativas. Então provavelmente tem bem mais adolescentes que gostam de Jogos Mortais do que de La La Land, assim como devem ter muito mais adolescentes que gostam de Goblin Slayer do que adultos. Eu acho, né? Eu tô cagando uma regra muito forte aqui. Enfim, é isso. Eu provavelmente vou assistir o anime até o final, porque eu já passei da metade, não falta muito. Então eu vou trazer mais alguns reviews aqui pra continuar expondo a minha opinião sobre o que eu tô achando da evolução da série. Por enquanto, ela não tem me surpreendido muito, continua ali mais ou menos na média de nota 7. Mas e vocês, o que é que estão achando? Eu tô realmente sendo muito chato, muito exigente, muito rigoroso? Ou não, é por aí mesmo e todo o hype do anime se deve principalmente às cenas mais chocantes e ao ecchi, ao gore? E antes de ir embora, é claro, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos, tudo isso é muito importante, me ajuda demais, eu conto muito com o seu apoio. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!